Sabe aquela sensação de que a gramática alemã é um verdadeiro bicho de 7 cabeças? Pois é, para quem estuda o idioma, poucas coisas parecem tão assustadoras e misteriosas. Mas, e se a gente pensar no sistema de casos, não como um pesadelo impossível, mas sim como uma caixa de ferramentas superlógica e visual? A partir de agora, nesta explicação, vamos tirar a gramática daqueles livros densos e trazer para o mundo real. E pode apostar, finalmente tudo isso vai fazer muito sentido. É super comum bater aquela frustração enorme quando a gente vê exatamente o mesmo objeto mudar de artigo quase que do nada. Em um minuto o livro está sobre a mesa e a gente usa uma palavra. No segundo seguinte, para a mesmíssima mesa, usa-se outra palavra completamente diferente. Dá a impressão de que é mágica ou só para complicar, né? Mas não tem nada disso. Tem uma regra brilhante e totalmente lógica por trás dessa mudança. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar de uma vez por todas aqui. O nosso caminho de hoje é super direto e vai construir essa base passo a passo. A gente vai passar pelos 4 casos, mergulhar no nominativo e genitivo, entender a posição estática do dativo, o movimento do acusativo e, por fim, revelar o grande segredo das Wechselpropositionen. Então vamos lá. Ponto número 1. Os 4 casos alemães, a nossa caixa de ferramentas. O mais legal de observar aqui é como todo esse sistema funciona exatamente como uma caixa de ferramentas mesmo. Cada caso responde a uma pergunta de diagnóstico específica sobre a frase. Mapeando tudo visualmente, a gente tem os 4 pilares: nominativ, genitiv, dativ e acusativ. E isso não é só uma lista chata de palavras para decorar. É um guia rápido. As cores, as figuras, as setas. A ideia é que tudo isso funcione como uma cola visual, para a mente conseguir acessar a regra certinha em frações de segundo durante uma conversa real. E como a gente constrói isso? Vamos para a parte 2, nominativo e genitivo. Vamos começar pelos 2 blocos mais básicos de qualquer frase, que são o sujeito que realiza a ação e o dono de algo. O nominativo, o famoso primeiro caso, é o sujeito executando a ação. A forma mais rápida de fazer o diagnóstico, tipo um trabalho de detetive mesmo, é sacar a ferramenta wer oder was, que significa quem ou o que. Olha só o exemplo. Der Hund schläft. O cachorro dorme. É só perguntar. Quem dorme? O cachorro. Pronto. Der Hund está no nominativo. É a fundação absoluta da frase. Logo em seguida, a gente tem o genitivo, o nosso segundo caso. Ele indica posse ou pertencimento. E a perguntinha mágica aqui é wessen, ou seja, de quem. Se a frase é das Buch des Mannes, o livro do homem, a gente pergunta, de quem é o livro? Do homem. Super simples. E além dessa ideia de posse, vale lembrar que o genitivo também aparece engatilhado por algumas preposições bem específicas, tipo während e wegen. O ponto-chave aqui é colocar essas 2 ferramentas de diagnóstico lado a lado. De um lado, o wer oder was, para identificar exatamente quem está agindo. Do outro, o wessen, focado totalmente em descobrir quem é o dono daquele objeto. Sacando bem a diferença entre essas 2 perguntas, a gente já resolveu metade desse quebra-cabeça de um jeito extremamente lógico. Mas e o resto? Vamos para a parte 3, dativo, a posição estática. É aqui na próxima ferramenta que a mágica visual entra com tudo, o universo do dativo. Ele representa o objeto indireto e, o mais importante quando o assunto é espaço, uma posição totalmente estática. O dativo entra em cena de 3 formas. Primeiro, por verbos específicos, como helfen ou danken. Segundo, por preposições fixas como mit, nach e aus. Mas o verdadeiro pulo do gato são as preposições mistas. A gente descobre se é dativo usando as perguntas wo, que é onde, ou wann, que é quando. Se a gente focar no lado esquerdo da nossa imagem, dá para ver muito bem como isso funciona. Tem uma pessoa sentada em cima de uma mesa, auf dem Tisch. A ação é 100% estática. Não tem ninguém correndo, não tem pulo, não tem movimento algum. A pessoa simplesmente já está lá, paradinha. É 0 deslocamento. Exatamente por isso que usamos o dem, marcando o dativo perfeitamente. Esse exemplo mostra de forma brilhante a regra de ouro do dativo. Ele descreve uma localização estática sem viagem do ponto A para o ponto B. Quando dizemos Ich bin in der Schule, eu estou na escola, a gente pergunta onde? Wo? A resposta só diz onde o corpo está. Fez o diagnóstico de que está parado no lugar? Dativo na cabeça. Agora a história muda completamente. Parte 4, acusativo, movimento e direção. Fazendo um contraste gigante com a paz e a calmaria do dativo, o acusativo é por impulso, é ir para frente.
Ele é exigido por verbos transitivos diretos e também tem aquele grupinho de preposições fixas inegociáveis tipo für, durch e gegen. Mas a mágica real nas preposições mistas acontece quando a nossa pergunta de diagnóstico vira wohin, ou seja, para onde. Olhando para o lado direito da ilustração, a energia dinâmica grita na tela. A figura não está mais lá relaxando na mesa, ela está correndo na direção dela. Tem todo um deslocamento rolando. E é justamente por causa dessa mudança de cenário, dessa trajetória, que a gramática dá uma guinada e muda para auf den Tisch. O den entra em ação para marcar o acusativo. A regra de ouro aqui é deslocamento ativo, pura e simplesmente. É sair de um ponto A direto para um ponto B. No exemplo, ich gehe in die Schule. Eu vou para a escola. Tem uma trajetória muito clara sendo traçada. A gente pergunta para onde? O wohin? Sempre que rolar essa energia direcional cruzando o espaço, a escolha gramatical certa, com certeza absoluta, é o acusativo. E é aí que a gente chega na parte 5, o grande segredo das Wechselpräpositionen. Esse é o verdadeiro clímax dessa explicação. Entender as regras isoladas é ótimo, mas dominar as preposições de duas vias é o que muda o jogo. Colocando essas duas imagens lado a lado, fica muito claro como a mesma preposição e o mesmo objeto mudam drasticamente o artigo de dem para den com base unicamente no movimento. O segredo não está na preposição, não está na mesa, está totalmente na ação do verbo. De um lado, a paz estática pede dem, do outro, a energia do pulo exige den. É fantástico conseguir visualizar isso de um jeito tão concreto. E essa tabela aqui é tipo o guia definitivo de bolso, o diagnóstico ultra rápido. Olhou para a frase e perguntou, wo, onde, e não tem mudança de lugar, é garantia de datido. Tem trajetória, e a pergunta é, wohin, para onde? Então exige-se de forma absoluta o acusativo. É o resumo prático que corta 90% das dúvidas pela raiz na hora de montar uma frase. Então, para dominar essa gramática espacial alemã daqui para frente, o truque é fazer uma pequena pausa mental antes de falar e fazer uma pergunta iluminadora. A ação está acontecendo no lugar ou está indo para o lugar? Ter essa imagem das duas situações na cabeça é a chave para acertar o artigo em cheio todas as vezes. E para a gente pensar, se uma simples mudança de imagem mental consegue desvendar o maior vilão da língua alemã, que outros mistérios da gramática estão só esperando por uma nova perspectiva visual para deixarem de ser um problema?